Cabo, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, mais um encontro desta nossa série de programas, de abordagens que nós vamos fazer a respeito dos orixás. Eu sou Babá Alcimar, sou sacerdote do Ilê Axé Ogum Adairê, Omoad Agumalê, e o nosso assunto de hoje é sobre o devoto e o não devoto. Quem é esta pessoa que vai buscar a orientação dos orixás? Como eu já disse anteriormente, numa outra oportunidade, as pessoas têm necessidades espirituais, as pessoas têm problemas, as pessoas têm uma busca. Todos nós temos a nossa predestinação. Dentro da nossa predestinação, que significa o que nós nascemos para ser. O que você nasceu para ser, muitas vezes, no decorrer desta vida, acaba se perdendo, acaba esbarrando em alguns conflitos. Existem conflitos que são herdados por uma dinâmica familiar, que nós vamos entrar na questão da hereditariedade espiritual, que vai ser também discutido numa outra abordagem. Tá? As pessoas começam a ter as suas necessidades desafiadas pelas circunstâncias da vida. Então, são situações que podem ser causadas pela constituição espiritual e individual de cada um, que é o seu próprio Ori. O que é o Ori? O Ori é o Deus individual, é a parte espiritual de cada um de nós que carrega a predestinação, certo? E isto pode ser alterado no decorrer da vida. Tudo que você lê, tudo que você estuda, as pessoas com quem você convive, os exemplos que nós temos, tudo isso vai criando modificações, vão fazendo alterações no destino, porque as nossas escolhas alteram o nosso destino. Então, tudo aquilo que você escolheu para ser, ou tudo aquilo que você nasceu para ser, pode se modificar. Pode diminuir, pode se expandir. O Ori, ele pode mudar, ele pode se modificar, ele pode abrir através da busca, através do conhecimento ou através do axé. Então, as nossas relações, num primeiro momento, elas podem trazer a origem de determinados problemas. Existem relações tóxicas, existem envolvimentos comportamentais, atitudes, alterações de temperamento que vão ditar o nosso destino, porque as nossas reações diante das dificuldades ou diante de situações cotidianas da vida vão afastar ou aproximar pessoas, vão nos trazer o axé, o auxílio de alguém, ou vai nos afastar de alguém que possa muitas vezes contribuir com a nossa existência, contribuir com o nosso bom desenvolvimento nesta vida. Então, vamos em primeiro lugar separar aí o não devoto do devoto, né? O não devoto é aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento em profundidade a respeito dos orixás, que não sabe a função disto e que, por conta de uma necessidade pontual, vai em busca de um sacerdote ou de uma casa de axé para encontrar uma solução para os seus problemas. Aí esta pessoa chega e ela vai ter que ser elucidada a respeito, partindo da consulta oracular, que é o ponto de partida de qualquer terapia, de qualquer orientação, vai partir do jogo de búzios. O jogo de búzios é orientação.
Dentro do jogo de búzios, a primeira regra para o jogo de búzios é não fazer julgamentos. Então, o sacerdote, a pessoa que vai ministrar esta consulta, ela está aberta para ouvir os problemas e as dificuldades desta pessoa e para poder, através do jogo, baseado naquilo que saiu do jogo, baseado nos odus identificados no jogo, vai fazer um diagnóstico e vai passar a orientação para esta pessoa. O que acontece é a busca por uma solução, muitas vezes, que nem sempre ela é ritualística, certo? A pessoa vem para a casa de axé fazer uma consulta oracular por conta de alguma necessidade, e aí o diagnóstico desta consulta vai identificar algum erro de postura. Mesmo que esta pessoa tenha algum procedimento que precise ser feito, sempre haverá uma troca, sempre haverá um pacto. São dois caminhos, não é? O caminho energético, que vai fazer o abastecimento do axé necessário que aquela pessoa precisa, e a mudança de postura, qual é a parte dela, qual é a participação da pessoa na solução deste problema. O que muitas vezes acontece é que mesmo esta pessoa, mesmo este não devoto, chega numa casa e ele traz um problema, e ali ele vai encontrar qual é a parte dele na solução deste problema. Qual é a participação desta pessoa na solução deste problema? Porque a mudança de atitude, ela vai colaborar com a parte ritualística, certo? E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, majoritariamente no caso do não devoto, porque como ele não tem o conhecimento, o entendimento da filosofia dos orixás, ainda muita gente procura a casa de axé e tem aquele pensamento colonialista, né? Como se a questão do negro, da escravidão, da servidão, de que esta religião é africana, que isto é para servir a pessoa. E é exatamente o contrário. Você vai em busca de um axé e vai participar, é você que vai servir aos orixás para você obter o axé necessário para você conquistar a solução ou a cura daquilo que está acontecendo com você. Então a pessoa chega, ela tem um problema, ela tem uma dificuldade, por quê? Porque houve algum desgaste energético, de humor, de amor, de ânimo, de trabalho, de qualquer situação da vida desta pessoa. Então, ela vem em busca do axé, ela vem em busca da orientação. Esta orientação é dada, esta colocação a respeito de quais mudanças essa pessoa tem que ter na vida dela, de quais são as alterações de postura que ela tem que ter na vida para adquirir o axé necessário para solucionar os seus problemas. E o que acontece aí? Nem sempre simplesmente saber o que precisa ser feito é o bastante. Nem sempre isso basta. Porque aí é que entra a questão da força de realização. Eu saber que eu preciso fazer uma coisa, ou que eu tenho que ter uma alteração de postura, uma alteração de comportamento, ou ter um autocontrole para ter uma relação melhor com a minha família, ou no meu trabalho, com o meu chefe, com o meu funcionário, com qualquer pessoa que eu me relacione, eu vou precisar de ter este impulso interior, eu vou precisar de ter esta força de realização para poder promover esta modificação, para poder promover esta alteração. Só saber simplesmente o que precisa ser feito nem sempre é o bastante. Então é aí que entra a necessidade espiritual dos rituais. Porque o axé da paciência que aquela pessoa precisa ter para não brigar, para não discutir, para não haver confronto. Porque o confronto é que está
causando a oposição de pessoas, que está causando vamos dizer, a confusão, né? o dilema, seja o que for que essa pessoa está vivendo, ela vai precisar de tolerância, ela vai precisar de resistência, ela vai precisar de mais paciência. E ali, naquele momento, é a virtude que aquela pessoa tem em falta. Então ela precisa se abastecer disto. Qual é o orixá que vai abastecer esta pessoa da paciência necessária para que ela possa solucionar o problema? Ela vai fazer um ritual, vai fazer um ebó, vai fazer uma oferenda para Exu, vai fazer alguma coisa para esta divindade que é a detentora da virtude da paciência, certo? Então, quando a pessoa faz esse tipo de ritual, ela vai se abastecer do axé simplesmente. Não significa que ela vai fazer este procedimento e a solução imediatamente vai acontecer. O pensamento do milagre, ele é equivocado, ele está errado, porque não existe resultado sem esforço. Então, quando essa pessoa busca a consulta, através da consulta nós identificamos o problema e sabemos qual é a necessidade da pessoa. Então a necessidade é mais paciência, é mais tolerância, é baixar a fervura, é não ter discussões, é não ter brigas. Então essa pessoa vai buscar o axé de Exu, que é para fortalecer este saber. Então eu entendo que eu preciso me acalmar, que eu preciso ter uma postura diferente, e o axé de Exu vai me abastecer disso, e aí eu começo a ter uma reação diferente diante das dificuldades, diante dos confrontos, diante dos embates. E aí eu consegui fazer isso. Então, o não devoto, a pessoa que não tem conhecimento a respeito da filosofia dos orixás, e ela vem e consegue entender qual é a função do trabalho ou do procedimento litúrgico que ela vai fazer, e entende qual é a participação dela na solução do problema, então isso se torna mais fácil e faz com que esse trabalho seja muito mais eficiente. Tá? E este não devoto, ele vem em busca de bem-estar. Como nós também já conversamos aqui anteriormente, a filosofia dos orixás, ela cabe para todo mundo. Todo mundo busca soluções, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer viver em paz. Mas nem sempre a solução para um problema afetivo vai ser simplesmente a magia. Você tem que desenvolver dentro de si a amabilidade, você tem que desenvolver dentro de si respeito, tolerância, para que um relacionamento possa dar certo. O que o mais difícil é fazer o trabalho de mostrar o espelho para esse não devoto. Qual é a participação desta pessoa no problema? Qual é a sua parte no problema em que você está vivendo? Esta é a função do sacerdote no momento da consulta. E é onde a pessoa, mesmo sem ter conhecimento a respeito dos orixás, e quando você conversa com a pessoa e você expõe a necessidade dela de ter uma alteração de postura, para que ela possa ter uma resposta do outro, para que ela possa ter uma resposta do trabalho, ser uma pessoa mais tranquila, ser uma pessoa mais organizada no trabalho, ser uma pessoa mais disciplinada no trabalho, ser uma pessoa que coloca o seu esforço em primeiro lugar antes da recompensa. A recompensa vem depois, né? A recompensa é depois do esforço, o ganho vem depois do trabalho, o dinheiro vem depois do trabalho, o dinheiro é resultado do trabalho. Então a busca pelo dinheiro, a pessoa endividada está em busca pelo dinheiro, ela tem que ter um entendimento que, em primeiro lugar, é uma questão matemática, ela tem que diminuir os gastos, ela tem que racionar a sua vida financeira, organizar a sua vida financeira, vai melhorar o seu trabalho, vai melhorar a sua postura no trabalho, vai agregar algo a mais no seu trabalho, vai buscar um novo conhecimento, vai ter uma nova postura, ou como funcionário, ou como patrão, ou como prestador de serviço, e aí esta pessoa começa a obter os resultados, mas o resultado só vai vir depois.
Nós não podemos deixar de lado a sorte, obviamente. Mas a sorte, o que é a sorte? A sorte é momento certo, lugar certo e preparo espiritual. É um alvo específico. E o que faz isso acontecer? O que faz essa sorte acontecer? É o entendimento, é a percepção, é a abertura de mente desta pessoa e muitas vezes a orientação. Ela vai ajudar a pessoa a entender o que é necessário para que ela possa promover esta correção, e aí entra o axé necessário, que é a força de realização. Porque você saber que você precisa tomar o remédio, você tem a receita médica lá, você tem que tomar remédio de hora em hora, mas muitas vezes se você não colocar no despertador lá, não marcar lá no seu telefone celular que chegou a hora de beber água, chegou a hora de tomar o remédio, você não vai tomar. Então não é somente saber o que precisa ser feito, é executar aquela tarefa, é fazer aquilo. Tá? E aí, por que eu estou diferenciando o não devoto do devoto? O devoto, ele já tem alguma informação a respeito dos orixás. Então, quando o devoto tem alguma dificuldade, a pessoa que já está dentro da casa de axé, que não somente pelo fato de ser iniciado ou não, ou desta pessoa ser um frequentador assíduo de uma casa, pertencer a uma casa, esta pessoa, ela não está isenta de ter problemas, de ter dificuldades, de ter problemas de saúde, mas esta pessoa, ela também vai ter que passar pelo mesmo processo de entendimento do o que foi que trouxe este problema, esta dificuldade para a vida da pessoa. A única diferença é a facilidade que essa pessoa tem do entendimento de qual vai ser a intervenção do orixá XYZ na vida dela. É só isso, em tese também, porque muita gente tem muito devoto que ainda não entende que se ele não compactuar com o axé daquela divindade, se ele não tiver no seu comportamento as características daquela divindade em si, se ele não incorporar as virtudes daquele orixá na sua vida, ele não vai ter esse abastecimento necessário para poder executar a correção necessária. Porque o devoto, ele não vai em busca do axé só para ter incorporação ou para dizer que ele é portador do axé daquela divindade. Ele tem o axé para não passar, para se prevenir de determinadas dificuldades e também para ser o portador, para ser um representante da força desse axé. Então o devoto ele já tem uma responsabilidade maior, porque no caso do não devoto nós estamos falando da mudança de postura e o sacerdote vai transmitir a característica necessária, o que precisa ser feito, e muitas vezes o resultado é muito melhor, é muito mais eficiente do que para a questão, para a mesma questão, para um devoto, que em vários momentos esta pessoa espera a solução mágica, somente a parte litúrgica é que vai resolver o problema desta pessoa. O mais difícil é isso, é nós colocarmos, fazermos com que o devoto ele passe a ter a postura e incorporar de fato as características e o axé e as virtudes dessa divindade. Essa é a parte mais difícil. Porque muitas vezes, só porque esta pessoa já passou por esse determinado ritual, ou porque ela já fez uma oferenda para Oxum alguma vez, ou porque esta pessoa é iniciada na Oxum, ela entende que ela já tem esse axé dentro de si, que ela não precisa mais se abastecer dela. A gente vê muito isso, é muito comum. Então não é pelo fato do iniciado já ser portador de um determinado axé, que ele faz bom uso dele. E aí entra o sujeito que é o divisor de águas,
que é o provedor de tudo isso, que é o Ori, que é quem faz essas escolhas. Então, convencer a pessoa que para resolver o problema ela precisa se aproximar do axé desse orixá, aí cabe a explicação, aí entra o papel do sacerdote, como eu disse, não é? Que vai promover este entendimento. Se todo mundo soubesse tudo, se todo mundo entendesse tudo, não haveria necessidade. A razão de ser do sacerdote é a necessidade do discípulo. E é assim que será, certo? Para o desenvolvimento desta pessoa. Por isso que nós buscamos Orumilá e Fá, deixou o jogo de búzios, deixou o jogo de Ikins, deixou o Opelé e Fá, para que nós, os humanos, pessoas, possamos nos comunicar com as divindades, para que nunca fiquemos sem respostas, para que sempre tenhamos respostas diante dos nossos anseios e das nossas dificuldades. Neste momento, quando buscamos a orientação de Ifá, nós estamos nos propondo a fazer essa troca, a compactuar com a divindade ou com a divindade portadora do axé necessário que está me faltando para que eu possa solucionar o meu problema. E o Ori bem preparado, ele nunca vai ser surpreendido. Então, quando ele tem esse entendimento, o Ori absorve essas informações e aí ele passa a ser atento e a fazer bom uso do axé que ele recebeu, e então a solução e a sorte, a dinâmica da sorte começa a acontecer. As alterações, como dizem, né, os problemas para se criarem, eles demoram, as coisas não acontecem imediatamente. Não existe azar, né? Existe a incompetência. Alguma incompetência aconteceu para que aquele fato ocorresse. Algum descuido, algum desleixo, alguma abertura aconteceu. Se o Ori tivesse preparado, essa situação não teria acontecido. Então, os devotos, eles têm esse cuidado com o Ori, porque eles entendem que se o Ori estiver preparado, se o Ori estiver atento, se o Ori estiver bem abastecido, ele vai trabalhar com a prevenção e não com a cura, e nem com a questão atrativa. Porque a situação ideal é a situação de reserva. É quando a pessoa busca a axé antes dos problemas acontecerem, antes das dificuldades acontecerem. Porque quando você vai buscar uma energia curativa, significa que a doença ou o problema, o mal já está instalado e você precisa de uma cura. Se você vai em busca de uma energia atrativa, significa que algo te falta e você precisa daquilo para conquistar. Como eu disse, muitas vezes o axé é uma orientação, um conhecimento. A situação ideal seria a situação de reserva. A situação de se antecipar aos problemas, de você ter o axé necessário dentro de si antes das dificuldades acontecerem. E esse axé só se mantém dentro do seu Ori se não houver descuido, se não houver despreparo. Por isso a necessidade dos rituais periódicos, para que esta pessoa tenha o seu abastecimento em dia, para que, mesmo que os problemas aconteçam, porque, repito, o fato de você ser um cultuador dos orixás, o fato de você ser o devoto, isto não significa que os problemas e as dificuldades não vão acontecer para você. Mas, diante de uma mente preparada, não há surpresas, como eu já disse. E aí o axé vai te ajudar a se prevenir de determinadas situações. A orientação de Fá é fundamental para isso, né? Então, buscamos aí juntar esses dois universos, o do não devoto e o do devoto,
para que nós possamos fazer essa abordagem e entender como é que se dão os problemas. E esta divisão, ela só acontece na questão do conhecimento, do entendimento da função do axé. E óbvio, a responsabilidade maior fica com o devoto, porque ele já tem um conhecimento a respeito dos orixás, ou deveria ter, certo? Muito obrigado pela audiência e vamos aguardar aí as informações a respeito do nosso próximo encontro. Retransmitam essas informações, curtam, acompanhem a nossa página no Instagram e apresentem o nosso trabalho para os seus amigos, para que possamos divulgar ainda mais os nossos conhecimentos, os nossos pensamentos a respeito dos orixás.